E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sou eu Fábio e você está aqui comigo de volta no curso preparatório para concursos na área de saneamento e meio ambiente. E aí, como estão as expectativas? Se preparando, se sentindo mais confiante? É importante o seu feedback, é importante o seu retorno para que eu tente deixar as aulas sempre mais alinhadas aí com os objetivos que vocês têm, beleza? Bom, nós vamos ver hoje o nosso último tipo de tratamento secundário de efluentes, que são os tratamentos anaeróbios. Então nós vamos falar sobre diversos tipos de tratamento de efluentes com ausência total de oxigênio. Nós já vimos um pouquinho, né? Já falamos um pouquinho desses reatores em outras aulas, já que eles podem ser usados de forma associada a processos aeróbios, tá? Mas recapitulando, nós falamos sobre lagoas de estabilização, processos de lodos ativados, sistemas com biomassas aderidas e agora nós vamos falar do tratamento anaeróbio, beleza? Sente-se na cadeira, encontre uma posição confortável porque essa aula vai longe, então é bem provável que nós tenhamos mais de um vídeo aqui inclusive, tá bom? Vou pegar a minha canetinha e nós vamos então começar a falar do tratamento anaeróbio de efluente. Bom, nós temos muitos assuntos para serem tratados e eu quero dar um foco muito grande nas etapas da decomposição anaeróbia, porque entendendo essa etapa, entendendo como ela acontece, os subprodutos que são gerados, os produtos que são consumidos, eu acho que vocês já vão conseguir entender muito bem o processo e aí usar a lógica para responder a maioria das questões. Né? O processo anaeróbio ele é muito particular, ele tem características muito peculiares, mas entendendo isso através das etapas da decomposição, o resto todo vai meio pela lógica mesmo que você não se lembre exatamente da resposta que a pergunta te pede. Bom, vamos falar dos fatores críticos para o sistema e aí nós vamos falar dos modelos que nós temos, né? Os sistemas de alta taxa, os sistemas convencionais, falar um pouquinho do biogás e também do novo processo Anamox para remoção de nutrientes. Assim como aconteceu no vídeo passado, esse não era um assunto que eu abordava com frequência, nem nas aulas que eu dou para operadores e para técnicos, né? Mas, como eu vi isso ser cobrado em concurso, como eu vi isso aí começando a aparecer como uma tendência, eu achei importante colocar nos nossos assuntos. E é por isso que o nosso vídeo vai ficar tão comprido assim e essa aula igualmente. Vamos lá. Bom, o tratamento anaeróbio de efluentes vem ganhando espaço por apresentar certas vantagens em relação ao tratamento aeróbio, como por exemplo, a produção de biogás, no caso o metano, que tem um potencial de reaproveitamento. Então, vou contar uma história para vocês aí. Há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, os processos anaeróbios não eram tão comuns assim. Por quê? Principalmente pelo biogás que é gerado. Esse biogás é uma mistura de coisas, dentre elas o metano, que aí sim tem potencial de reaproveitamento, mas também temos gases sulfídricos, a mercaptana, gases à base de enxofre que cheiram muito mal mesmo. É um odor extremamente agressivo para a maioria dos cidadãos comuns. Então, como isso gerava muito problema, como isso cheirava muito mal, e o sistema é mais delicado, na medida do possível, a gente evitava construir grandes reatores anaeróbios. Mas de 40 anos para cá, essas dificuldades já foram superadas, né? Então a gente hoje prefere até, na medida do possível, instalar sistemas anaeróbios associados com sistemas aeróbios, porque você simplifica o processo, barateia a operação, já que são reatores muito simples, e esses problemas, como eu disse, já foram superados na maior parte do tempo. De vez em quando acontece de escapar um cheirinho ainda, tá? Bom, outra vantagem, o lodo gerado, ele é gerado em menores quantidades e já sai estabilizado. Deixa eu dar um joinha aqui, porque eu falei que sempre que isso acontecer, é importante dar um joinha para a gente lembrar como isso é vantajoso, né?
sempre que eu tenho a geração de lodo, e eu sempre vou ter, porque tratar efluentes não é só tratar a fração líquida, a fração sólida também é muito importante. Sempre que eu puder, então, gerar lodo em menor quantidade, e sempre que esse lodo já sair estabilizado do meu sistema, isso é muito vantajoso, porque eu não preciso de um tratamento posterior para o lodo. Vamos relembrar de alguns sistemas onde o lodo já sai estabilizado? Lagoas facultativas, lagoas anaeróbias, lodos ativados de aeração prolongada ou de baixa taxa, alguns sistemas de biomassas aderidas, e aí depende da variação, né, da metodologia aplicada, mas também o tratamento anaeróbio promove, né, uma baixa geração de lodo, o lodo é gerado em pequena quantidade, e esse lodo gerado já sai estabilizado, e isso é importante. Outra vantagem, ocupam menores áreas, né? Os reatores anaeróbios eles podem ter um perfil mais verticalizado, então você não precisa de áreas muito grandes para construí-los. E também podem receber efluentes com elevadas cargas orgânicas, sem que isso cause nenhum tipo de descompasso nas minhas etapas. Quando a gente fala de tratamento aeróbio, nós temos lá os tratamentos de alta taxa, taxa convencional, baixa taxa, que é a tal da relação alimento-microorganismo. No tratamento aeróbio, sempre que eu entro com muita carga orgânica, eu modifico essa relação alimento-microorganismo e isso acaba tendo uma implicação no meu processo. Naquele gráfico de crescimento bacteriano, eu pulo mais perto da fase log, da fase lag, saio da respiração endógena, tem esses problemas. Aqui não, né? Você pode socar carga orgânica à vontade, que as bactérias anaeróbias dão um jeito de tratar esse negócio, não sofrem um impacto muito grande se tiver muito alimento logo de cara, beleza? Então muitas ETs vêm aplicando um sistema associado de tratamento anaeróbio seguido do tratamento aeróbio. Por quê? Já falamos isso em outras aulas, vamos chover no molhado então. Reatores anaeróbios embora eficientes, geralmente a eficiência dele fica limitada em torno de 70%. Então eu não consigo fazer com que o tratamento anaeróbio alcance eficiências superiores a isso. Mas ok, porque eu faço um reator anaeróbio, consigo dentro desse reator já 70% de eficiência na remoção da carga orgânica, e depois eu vou para o reator aeróbio, onde eu vou ter que suprir, aumentar essa necessidade aí de remoção, né? Então ele vai cuidar de mais 20 a 25% e a eficiência global do sistema perto de 90% de remoção de carga orgânica, o que é muito bom. No reator anaeróbio eu consigo esse 70%, às vezes numa questão de horas, 5, 10, 12 horas, e para o reator aeróbio alcançar mais 20% de eficiência também, 5, 10, 12 horas num reator muito menor, muito compacto, tá? Então associando esses dois sistemas, eu consigo ter reatores ETs mais compactas, com uma ótima eficiência, com tempo de detenção hidráulico menor, também com menor automação, e tudo isso é vantagem quando a gente pensa em saneamento básico, tá? Bom, então tudo isso que eu falei para vocês, eu estou repetindo nesse parágrafo aqui. Outra grande vantagem é utilizar os reatores anaeróbios em substituição aos decantadores primários, pois nos reatores o lodo já sai estabilizado, diferentemente do lodo primário, que precisará de estabilização posterior. Vem comigo aqui, vamos lembrar das etapas do tratamento convencional. Então eu tenho o tratamento preliminar, que sempre vai aparecer, ele é obrigatório. Depois eu venho com o tratamento primário, que é a sedimentação dos sólidos, um pouquinho mais leves, né, que sedimentam mais lentamente. E depois eu entro com o tratamento secundário. Pode ser lodo ativado, pode ser os biofiltros, enfim, vimos várias tecnologias aí. Mas qual que é o problema do tratamento primário? Lembra? O problema do tratamento primário é justamente o lodo primário que é gerado. Um lodo altamente putrescível, com elevadíssima atividade biológica e que é tão impactante quanto o próprio efluente em si. Por isso que esse lodo primário tem que ir para um biodigestor
para ser digerido ali por algum tempo. Quando eu tiro o decantador primário e coloco um reator anaeróbio, dois problemas foram solucionados. O primeiro é a geração de lodo, porque afinal, como nós vimos, o tratamento anaeróbio gera menos lodo. E o segundo é que eu não preciso da biodigestão posterior. Esse lodo vai ser digerido dentro do meu reator, junto com o efluente, não precisará de uma etapa à parte e posterior para ser tratado. E como eu já falei e repito, isso é vantajoso, tá bom? Então as ETs podem substituir, na maioria dos casos, os decantadores primários por reatores anaeróbios, tornando o sistema mais simples, compacto e eficiente. Beleza? E até mesmo o lodo da etapa aeróbia pode ser enviado para os reatores anaeróbios para ser estabilizado dentro do reator anaeróbio, tornando desnecessária a construção dos decantadores primários e também dos biodigestores de lodo, possibilitando um processo mais simples, rápido e econômico para as ETs. Então, mesmo o lodo secundário que sai aqui do meu reator aeróbio, eu posso mandar esse lodo secundário para dentro do meu reator anaeróbio para ele ser digerido lá, junto com os outros lodos. E aí, consequentemente, eu não preciso do biodigestor nem nada. Beleza? Mas é claro que nem tudo são flores na Ilha das Flores, né? Então esse tratamento, porém, ele é mais sensível a diversos outros parâmetros operacionais do que os tratamentos aeróbios. E a gente vai ver lá para frente, por exemplo, a questão do pH, a questão da temperatura, a questão da alcalinidade. São alguns dos parâmetros que dentro do tratamento anaeróbio são mais sensíveis. Eu preciso controlar mais de perto, trazer mais debaixo do braço, porque senão os meus reatores anaeróbios começam a operar muito abaixo da faixa ideal. Bom, por se tratar de um processo metabólico mais complexo, o tratamento requer um controle operacional um pouco mais refinado. Quando a gente fala de tratamento aeróbio com a presença de oxigênio, vamos lembrar o que acontece? Você pega a matéria orgânica, feita de carbono, hidrogênio e oxigênio, reage isso com o oxigênio presente no meio e você forma CO2 e água, certo? Isso é a regra, é isso que acontece no tratamento aeróbio. Matéria orgânica sendo convertida a gás carbônico e água. No tratamento anaeróbio a coisa é mais complicada. Você vai ter várias fases que vão se sucedendo e os produtos gerados em uma fase são utilizados na outra. Uma fase depende da outra. Então a gente tem a hidrólise, a acidogênese, a cetogênese, metanogênese, sulfetogênese, um monte de coisas acontecendo simultaneamente. Você vai tendo a formação de vários produtos ali, gás carbônico também, mas metano, água, amônia, várias outras coisas são formadas simultaneamente, diferente do tratamento aeróbio, que é só isso aí, matéria orgânica e oxigênio formando gás carbônico e água, que é até mais fácil de lembrar. Beleza? Outras desvantagens que a gente também pode citar são a baixa remoção de nutrientes e a possibilidade de geração de maus odores. Meu caro candidato, minha cara candidata, isso aqui, como eu falei, era um grande inviabilizador dos sistemas até 40 anos atrás. No tratamento anaeróbio, nós oxidamos gases à base de enxofre e isso gera um fedor, mas um fedor extremamente agressivo. E se esse gás escapa e não recebe o devido tratamento, a população ali num raio de algumas centenas de metros vai reclamar do fedor da ET e vai ser contra a operação e a instalação dessa ET. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa geração de maus odores. Outra questão, a remoção de nutrientes em processos anaeróbios tradicionais não é tão grande assim. Por quê? Olha como uma coisa leva a outra. O metabolismo dos micro-organismos anaeróbios é mais lento, então a reprodução deles é mais lenta também. Se a reprodução deles é mais lenta, eu gero menos lodo, ok? Porque o lodo
do tratamento secundário é basicamente micro-organismos que cresceram e se desenvolveram nessa etapa. Então isso parece uma vantagem no primeiro momento, né? Tem pouca geração de lodo, os micro-organismos se dividem mais lentamente. Porém, para que eles se dividam, eles precisam de nutrientes. Então, se eles se dividem lentamente, a demanda nutricional também é pequena. Então, a remoção de nutrientes também é pequena. Esse processo convencional anaeróbio não é bacana para a remoção de nutrientes. É por isso que eu tenho que entrar depois com um tratamento aeróbio ou outra coisa complementar, se eu quiser alcançar uma remoção de nutrientes satisfatória. Tá bom? Então eu trouxe aqui uma tabelinha que compara algumas vantagens e desvantagens do tratamento anaeróbio. Começando pelas vantagens. Então olha lá, eu tenho uma baixa produção de lodo, só que a desvantagem associada é que eu também tenho uma baixa capacidade de remoção de nutrientes e também de patógenos. Então o tratamento anaeróbio não é ideal para remover micro-organismos patogênicos. Eu tenho uma menor demanda diária e de energia. Sim, o reator anaeróbio ele é basicamente um caixotão, um grande reservatório, uma grande caixa d'água, onde o esgoto vai passar com zero da presença de oxigênio. Você não precisa de muita automação, bomba, recirculação de nada. É um grande caixotão mesmo, ok? Então, a demanda por área e energia é muito baixa. Porém, eu só consigo chegar perto de 70% de eficiência na remoção da DBO. Por ele ser um caixotão, ele tem um baixo custo de implantação e também de operação. Mas, apesar disso, de ser barato instalar reatores anaeróbios, o comissionamento é muito lento. Senhoras e senhores, comissionamento na nossa área, no saneamento básico, seria a partida da ET, tá? Vamos chamar de partida da ET, ou vamos chamar também de start. O que é o comissionamento, a partida ou start? A partir do momento que minha ET começou a receber esgoto bruto, quanto tempo demora para eu alcançar a eficiência de projeto? Então, por exemplo, a ET foi projetada para ter 70% de eficiência na etapa anaeróbia. Começou a receber o esgoto, geralmente esse 70% só vai ser alcançado depois de 6 meses de operação. Isso é o comissionamento e isso é muito lento. Né? As bactérias anaeróbias, as arqueias metanogênicas, se reproduzem muito lentamente. E, consequentemente, para que elas alcancem essa eficiência de projeto, isso pode demorar até 6 meses. E isso é uma coisa negativa. Se vier uma carga tóxica e acabar com o meu reator, matar as minhas bactérias, eu posso ter mais 6 meses de operação até a minha ET voltar a funcionar plenamente. Tá? Então, realmente, isso é um problema para o tratamento anaeróbio. Bom, outra vantagem, produção de biogás que pode ter reaproveitamento. Como desvantagem, maiores tempos de detenção hidráulicos. Então eu acabo tendo que ter 2 etapas com a questão de horas ou de dias para conseguir alcançar as eficiências de projeto que eu quero. Vantagem, preservação da biomassa por maiores períodos sem alimentação do reator. Então se a gente precisar parar a ET, eu consigo ficar por prazos maiores com a ET parada, mantendo a minha biomassa ativa, mantendo meus micro-organismos vivos, antes de começar a ter problema de comissionamento novamente. No tratamento aeróbio, não. Né? A ET não pode ficar muito tempo sem receber o esgoto, porque senão os micro-organismos já começam a entrar na fase endógena e a morrer muito mais rapidamente. Ponto de desvantagem, a possibilidade da geração de maus odores e também de gases corrosivos. Sim, senhoras e senhores, além do gás cheirar muito mal, o enxofre também ele ataca muito concreto, cimento, aço, ferro. O enxofre ele é muito agressivo para as estruturas da ET. Então esse gás é mais difícil ser aproveitado para geração de energia e outras coisas, justamente porque ele é muito corrosivo, ele agride as estruturas por onde ele é transportado e queimado. O que mais? Vamos lá. Vantagem, aplicabilidade em pequena escala.
Pois é, a gente pode instalar reatores anaeróbios numa casa, numa chácara, para um bairro, para uma cidade inteira. Então a gente consegue trabalhar com várias conformações possíveis, desde uma residência unifamiliar até uma cidade com centenas de milhares de habitantes, que o tratamento anaeróbio consegue ter essa versatilidade. Mas como desvantagem, normalmente eu vou precisar de um pós-tratamento do efluente anaeróbio. Então esse pós-tratamento pode ser um tratamento aeróbio, por exemplo. Vantagem: razoável tolerância a elevadas cargas tóxicas. Desvantagem: baixa velocidade do crescimento das arqueias metanogênicas, tá bom? As bactérias que tratam o esgoto de forma anaeróbia se desenvolvem muito mais lentamente. E é importante eu mencionar aqui, galera, que a gente diz hoje arqueias metanogênicas. Por que arqueias? Porque são um grupo diferente das bactérias. Por força do hábito, né, eu falo bactérias anaeróbias, mas entendam que as bactérias que convertem ali os produtos a metano, aí ó, já falei errado, não são bactérias, são arqueias, tá? O grupo de micro-organismos que converte os ácidos voláteis e outras coisas a metano não são bactérias, são arqueias, tá? Ou arqueias, depende do português que você gosta de escrever. Como eu sou old school e às vezes distraído, né? Às vezes bem distraído, eu acabo falando bactéria metanogênica, bactérias anaeróbias, mas entendam que são grupos distintos, tá bom? Temos as bactérias, que fazem todo o processo inicial, e as arqueias, que arrematam, que finalizam isso daí. E é justamente isso, então, que a gente vai começar a falar um pouquinho aqui, porque eu falei que entendendo isso, você consegue entender o resto mais facilmente. Que são as etapas da decomposição anaeróbia. O tratamento anaeróbio é considerado mais sensível que os tratamentos aeróbios, pois diversas etapas ocorrerão sequencialmente, sendo que os subprodutos gerados servirão de substrato para a etapa seguinte. No tratamento anaeróbio, atenção, hein? A estabilização da matéria orgânica se dará após a sua conversão em gás metano, principalmente, tá, gente? Deixa eu anotar aqui para a gente não esquecer. Principalmente o gás metano. Então, diferente do tratamento aeróbio, que eu vou converter isso só a gás carbônico, no tratamento anaeróbio eu quero converter a matéria orgânica principalmente a gás metano, o CH4. Outros gases serão gerados juntos, como por exemplo o próprio gás carbônico, além de água, gás sulfídrico, amônia, tá? Mas o foco principal do processo, a mineralização, a estabilização da matéria orgânica, acontece basicamente quando ela é convertida a metano. Esse é o foco do processo anaeróbio, embora outros gases também sejam gerados. Bom, além desses gases, eu também terei novas células bacterianas, existindo diversas vias possíveis para que isso aconteça. Diversas vias dentro das etapas de decomposição anaeróbia. Basicamente, meu caro candidato, minha cara candidata, você vai se lembrar que duas fases são obrigatórias no tratamento anaeróbio, tá? Que é a acidogênese e a metanogênese. Vamos lembrar? Vem comigo. Bom, a palavra gênesis quer dizer o quê? Surgimento, criação. Então, as duas etapas básicas que sempre vão acontecer são a acidogênese, ou seja, a formação de ácidos, e a metanogênese, a formação de gás metano. Essas duas fases, meu caro candidato, minha cara candidata, você tem que lembrar, tá? Agora, se você quiser ir além, dar um plus, você vai lembrar que existem outras fases antes e depois, ou paralelamente, que é interessante, que faz com que a gente compreenda melhor o processo. Quais outras fases são essas? A hidrólise, a acetogênese e, de maneira paralela, a sulfetogênese. Então, você tem que lembrar de duas com certeza. Acidogênese, formação de ácidos,
metanogênese, formação de metano. As outras três, se você lembrar, parabéns, é um grande diferencial. A hidrólise, que é a primeira delas, a acetogênese, fabricação de acetato, que é uma etapa intermediária, e a sulfetogênese, que é a conversão de gás sulfeto, a gás sulfídrico, em uma via paralela a essas outras. Beleza? Bom, devagarzinho aí você vai se ambientando, se lembrando disso daí. Mas lembra das duas primeiras que são as mais importantes. Bom, desculpa, gente, vou dar mais uma tossida aqui. Bom, o tratamento anaeróbio, né, as vias de tratamento anaeróbio, é essa bagunça aí. É uma festa no AP do latino, né? Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, um monte de coisa surgindo e desaparecendo e se cruzando. Mas vamos passo a passo, como se isso aqui fosse uma coisa perfeitamente linear, tá? Bom, quando o esgoto chega na ET, ele vem cheio de material orgânico complexo. Então estamos falando de carboidratos, proteínas e lipídios, que é um nome científico e bonito para fezes, sangue, cocô, né? Xixi, vômito, resto de comida, bicho morto, coisa morta. Tudo isso. A gente não classifica dessa maneira macroscópica. O que foi cocô, o que foi pedaço de pão, o que foi pedaço de arroz, feijão, né? Não. A gente coloca isso em grupos microscópicos. Carboidratos, proteínas e lipídios. Essa matéria orgânica, ela é muito complexa para as bactérias assimilarem isso logo de cara. Então você imagina que isso aí é uma panela de comida para você comer. Ou seja, é uma coisa muito grande, né? Você até consegue ali com muito esforço comer um panelão de comida. Mas o que é mais fácil? Você transformar isso em porções menores que caibam no seu prato, correto? Essa é a primeira etapa de todas que nós chamamos de hidrólise. A palavra lise é o contrário de gênese, né? Gênese é o surgimento, criação. Lise é a quebra, tá? Então nós vamos quebrar essas moléculas em coisas menores, usando a água como substrato para isso. Hidrólise, beleza? O que a hidrólise faz? Pega carboidratos, proteínas e lipídios e transforma isso em açúcares, aminoácidos e peptídeos. Então você vai pegar uma matéria orgânica extremamente grande, extremamente complexa, cheia de ramificações, cheias de ligações com oxigênio, hidrogênio e tudo mais, e você vai quebrar isso em moléculas mais simples, em carbonos mais simples, mais fáceis de serem assimilados pelas bactérias. Isso é a hidrólise. É a primeira etapa nesse processo de tratamento anaeróbio. Aí sim acontece a segunda etapa, que é uma das mais importantes, que é importante que você se lembre, que é a acidogênese. É uma etapa de fermentação. Pois é, do mesmo jeito que a gente fabrica o mais puro vinho, do mesmo jeito que a gente fabrica a mais pura pinga, a mais pura aguardente, aqui a gente também vai fabricar produtos fermentativos a partir do cocô, né? Então, não vai ter um gosto muito bom, nem um aroma tão desejável assim, mas é exatamente o mesmo processo. Quando você pega a cana-de-açúcar, folhas, árvores, grãos e fermenta aquilo, você gera alguns ácidos, alguns álcoois. E aqui é a mesma coisa, a gente vai gerar alguns ácidos e alguns álcoois a partir do cocô. Essa é a acidogênese, tá bom? Então, bactérias acidogênicas vão converter os açúcares, aminoácidos e peptídeos a ácidos orgânicos. Propionato, butirato, tem outros aí que eu vou... ácido butírico, ácido fúlvico, eu sou ruim de lembrar o nome desses ácidos aí. Ácido propiônico, ácido propanóico, enfim, vários ácidos, vários álcoois também, a partir da fermentação da matéria orgânica mais simples que veio do processo de hidrólise. Bom, aí depois nós temos a terceira etapa, tá? Que se você não lembrar, paciência, mas é legal saber que ela existe, que é a acetogênese. Então, esses ácidos,
serão convertidos a acetato, que é uma outra estrutura, uma outra função orgânica dentro da química. Esses acetatos, né, é o que vão servir, no caso, de substrato para a fabricação do metano, para a produção de metano pelas arqueias metanogênicas. Mas como eu falei, isso aqui agora virou uma bagunça. Nessa rota tradicional e mais simples, depois da acetogênese, onde eu produzi o acetato, nós temos a quarta etapa, que é a metanogênese. Agora eu não falo mais de bactérias, eu falo das arqueias. As arqueias pegam o acetato e convertem isso a metano principalmente, mas também gás carbônico. Só que já dizia o filósofo e o poeta João Kleber, pera, né? A coisa não é linear e simples assim. Nós temos etapas que são puladas ou acontecendo paralelamente. Então, por exemplo, a partir da hidrólise, né, antes de ter lá a acidogênese, eu também já posso ter a metanogênese acontecendo. Sim, pois é. Quando a gente faz a hidrólise, gera açúcares, aminoácidos, peptídeos, eu também posso ter a produção de hidrogênio, de gás carbônico. E as arqueias metanogênicas também produzem metano a partir disso, do hidrogênio e do gás carbônico. Não só isso, depois da acetogênese, eu posso ter o acetato sendo convertido a hidrogênio e gás carbônico, o gás carbônico sendo convertido a acetato. Meu, isso aqui é uma bagunça, muito louco isso aqui, tá? E aí nós temos duas rotas para a produção do hidrogênio, do metano. Se a produção do metano acontece a partir do acetato, a gente chama isso de metanogênese acetoclástica. Vixe! Isso aí já não sei se você precisa lembrar, porque eu nunca vi ser cobrado, mas eu quero que você entenda que acontece. Se eu produzo metano a partir da rota do hidrogênio, isso se chama metanogênese hidrogenotrófica. Que doideira, né, galera? Que louco que é a natureza e que maluquice que é o tratamento anaeróbio, mas sim, tá bom? Tudo isso pode acontecer simultaneamente, pulando etapas, retornando. É uma doideira isso aí, tá? Mas vamos focar aqui nos nossos estudos de novo. Como candidato, alguém que vai fazer uma prova, o que eu tenho que lembrar de todas essas rotas, professor? Você vai lembrar que a matéria orgânica é convertida a ácidos e esses ácidos convertidos a metano. Então nós temos a acidogênese e a metanogênese, tá? Lembre-se disso. Mas não se esqueça que isso é uma forma resumida, uma forma simplificada do que está acontecendo na verdade. Primeiro temos a hidrólise, depois sim nós temos a acidogênese, pode depois acontecer a acetogênese e por fim a metanogênese, tá bom? Então nós podemos ter a produção de metano pelo acetato ou pelos produtos da acidogênese, tá? Lembre-se disso, todo tratamento anaeróbio vai ter a etapa de acidificação, a acidogênese e a metanogênese. Como que as coisas vão chegar lá? Existem várias vias distintas e inclusive isso não é nem plenamente estabelecido na literatura atual. A gente entende bem, mas sabe que tem mais coisas ainda para descobrir. Tá joia? Bom, então nesses próximos slides aqui, eu estou justamente falando exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês, por isso que eu estou passando mais rapidinho. E aí eu vou falar de uma quinta etapa, que é para você saber de onde que vem o mau cheiro, que é a sulfetogênese. Os efluentes com a presença de sulfatos e outros compostos contendo enxofre terão uma fase que vai acontecer paralelamente a toda essa esbórnia que eu já expliquei, denominada de sulfetogênese. Nessa etapa, as bactérias sulforredutoras oxidam esses compostos e produzem sulfetos, principalmente o sulfeto de hidrogênio, H2S, que é um gás com odor muito pungente e também muito corrosivo. Então, se tem enxofre no meu efluente, a partir desses ácidos orgânicos aí,
eu vou ter uma etapa chamada de sulfetogênese, que vai acontecer de forma paralela. Na sulfetogênese, o foco principal é produzir o sulfeto de hidrogênio, o H2S, e esse gás aí é muito fedido e muito corrosivo, tá? Eu posso produzir isso da mesma forma que a metanogênese, a partir do hidrogênio e do gás carbônico, a partir do acetato, ou mesmo a partir dos ácidos orgânicos gerados na acidogênese, tá bom? Muito maluco, mas é isso aí. Dei um foco bem grande nisso. Quero que você entenda, então, as etapas do tratamento anaeróbio. E agora, falar de fatores críticos e tome-lhe processos, né? Tipos de processos de tratamento anaeróbio. Vamos lá. Bom, fatores críticos para o sistema. Nós temos aqui os 3 primeiros que, como estudante, é importante que você manje bastante. Primeiro, temperatura. Meu caro candidato, minha cara estudante, as bactérias anaeróbias são muito preguiçosas, de metabolismo muito lento, então quanto maior a temperatura, mais elas vão gostar. Elas trabalham muito bem no que nós chamamos de temperaturas mesofílicas, entre 35 a 42 graus Celsius, e termofílicas, entre 45 a 60 graus Celsius, tá bom? Não se apegue muito nesses valores, mas lembre-se que bactérias anaeróbias gostam de maiores temperaturas para trabalharem mais felizes e dispostas. Reduções significativas de temperatura afetam negativamente o meu processo. Outra questão, pH. A faixa ideal de pH é entre 7 e 8, com tolerâncias de meio ponto para baixo, meio ponto para cima. Tolerância entre 6,5 a 8,5. Valores inferiores a 6 são capazes de desestabilizar todo o sistema. Quando a gente fala de um valor perto de 6, nós já estamos falando de um ambiente ácido, né? O pH diz ali que para baixo de 7, o ambiente é ácido. A acumulação de ácidos voláteis totais pode causar queda do pH do sistema até situações críticas, dependendo da capacidade de tamponamento do meio. Olha como o tratamento anaeróbio é maluco e sensível. O pH não pode baixar demais, porque senão ele para de funcionar. As bactérias não ficam confortáveis em pH tão baixo assim. Mas, ao mesmo tempo, existe uma etapa no tratamento que só produz ácido, a acidogênese, né? Então, se eu produzo ácido, como que o pH não vai cair? Como assim? Por isso, o nosso terceiro fator crítico tem que ser controlado, mantido de perto e entendido pelo operador, que é a alcalinidade, beleza? Se você não lembra de alcalinidade, volta lá na aula de parâmetros básicos da água, que lá eu expliquei o que é alcalinidade, mas vamos lá. Alcalinidade é a resistência que o meio oferece em baixar o pH. Então ela é formada por carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos, dependendo do pH da água. Esses íons, carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, ajudam a manter o meio no pH estabilizado, conferem ao meio uma condição de tamponamento, evitando que o pH caia sob a ação de ácidos. Então, no meu tratamento anaeróbio, eu não quero que o pH caia, apesar de ter a produção de ácidos, e é por isso que eu controlo muito bem a alcalinidade. Sabendo a alcalinidade e corrigindo se necessário, eu não vou ter uma queda brusca no pH e as bactérias vão continuar trabalhando felizes, contentes e serelepes. Joia? Outros dois aqui que não são tão relevantes, mas é bom a gente mencionar. Os outros dois fatores são o tempo de detenção hidráulico e nutrientes. Espera que eu já explico melhor. Tempo de detenção hidráulico. Lembra que são 5 etapas acontecendo paralelamente, simultaneamente, uma depende da outra? Pois é, eu preciso de tempo para que todas as etapas se processem até chegar na metanogênese, para que a matéria orgânica seja convertida a metano, tá? Então, o tempo de detenção hidráulica deve ser suficiente para que todas essas etapas se processem no efluente. E a questão de nutrientes, como eu mencionei, embora o consumo seja baixo, ele não é inexistente, tá?
Embora o consumo de nutrientes seja muito pequeno comparado com os tratamentos aeróbios, esse consumo não é inexistente. Então eu tenho que ter o mínimo de nutrientes para que as bactérias se reproduzam. Então estamos falando de macronutrientes como carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre. O esgoto tem isso à beça, além de traços de elementos como ferro, níquel, cobalto, cobre, molibdênio, manganês e zinco, tá bom? Então, nutrientes são menos exigidos, mas tem que ter o mínimo possível, tá? E aí eu trouxe já uma questãozinha comentada para a gente ver o que as bancas cobram quando o assunto é tratamento anaeróbio de efluentes. Então, olha lá. Operador Dieta ET para Casan, Banca FEPESE 2022. Assinale a alternativa correta sobre os processos de tratamento anaeróbios de esgoto. Então ele quer a verdade. Vamos lá. Alternativa A. Tem um elevado consumo de nutrientes? Acabamos de falar sobre isso, né? Existe ali uma necessidade nutricional, mas ela é muito pequena comparada com tratamentos aeróbios. Portanto, a alternativa A está errada. Alternativa B, elevado consumo de energia para o funcionamento? Bom, falei no comecinho deste vídeo, né? Os reatores anaeróbios são basicamente grandes caixotes. E dependendo da cota que você instala eles, o esgoto vem por gravidade, entra por baixo e sai por cima sem a necessidade praticamente nenhuma de automação. Você consegue fazer isso usando a própria gravidade. Então, estações que operam sistemas anaeróbios não precisam de grandes automações ou grandes consumos de energia. Por isso, a letra B de bola também está errada. Letra C tem uma baixa tolerância a elevadas cargas orgânicas? Falei lá no comecinho também. Não, as bactérias anaeróbias, embora exista ali, né, uma necessidade, uma relação alimento-micro-organismo, para elas isso não é algo tão grande assim quanto para o processo aeróbio. Então eu posso encher de comida, posso pôr muita comida, que elas vão manter ali o trabalho delas de uma forma satisfatória. Inclusive isso é o princípio do tratamento anaeróbio nas estações que tratam por lagoas de estabilização, tá? Então a letra C também é falsa. Os reatores anaeróbios têm uma boa tolerância a elevadas cargas orgânicas. Letra D, apresenta baixa produção de letra D. Apresenta uma elevada produção de nitrogênio, um gás combustível e de elevado teor calorífico. Olha, quem não prestou atenção na aula vai acabar marcando a correta, né? Mas não é o nitrogênio que é gerado, ele não é um gás combustível, o nitrogênio não pega fogo e nem tem um elevado teor calorífico, né? Se ele substituísse a palavra nitrogênio por metano, CH4, essa resposta estaria certinha. Mas, não, ele falou do nitrogênio e isso é uma mentira. Então a correta é a letra E. Vamos ver? Letra E apresenta baixa produção de sólidos, olha aí, correto, cerca de 5 a 10 vezes inferior à que ocorre nos processos aeróbios. Olha aí, tá vendo? A gente pode nem ter certeza se esse valor de 5 a 10 vezes inferior é verdadeiro, mas sim, a produção de sólidos é baixa. Afinal, os micro-organismos se reproduzem mais lentamente, o lodo é gerado em menores quantidades. Portanto, a letra E é a nossa afirmativa correta. Joia? Tá vendo? Mesmo que você não tivesse certeza do valor, 5 a 10 vezes, será que isso é verdadeiro? Você sabe que o tratamento anaeróbio gera menos lodo, menos sólidos. Tá joia? Deixa eu ver aqui para onde a gente vai agora. Bom, nós vamos começar a falar dos sistemas de tratamento e esse vídeo já está com 44 minutos. Então agora que eu fiz toda essa introdução sobre sistemas anaeróbios, expliquei toda a teoria que rege os tratamentos anaeróbios de efluentes, eu vou parar esse vídeo e o vídeo 2 começa a falar dos sistemas de tratamento, tá bom?
Corre lá, toma uma aguinha, faz um xixizinho e volta correndo para a gente começar a falar dos reatores que nós temos no mercado. Beleza? Te espero até daqui a pouquinho. Um abraço, um beijo, um queijo e falou!